Uma boa noite para todos aqueles que assim agora gravando para o nosso YouTube, o nosso canal. Nós vamos hoje, nesta quinta-feira, conforme de costume, prosseguirmos no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, primeiro ano. E hoje vamos estar compulsando os conteúdos da apostila referida logo no início, e que sempre é bom mostrar, essa daqui, que é o tomo 1. E o roteiro é o roteiro 1. Vamos lá? Alunas e alunos, não me deixem sós. Então, nesse módulo 3, fala sobre Deus. O roteiro 1, referido, fala sobre a existência e, aliás, desculpe, explicar a necessidade da crença em Deus para o homem. Veja bem, explicar a necessidade da crença. Mas será que precisamos realmente da crença em Deus? Vamos tentar entender isso. Sim, aqueles que fazem o curso presencial conosco, lembra que nós falamos sobre as obras básicas e como ela foi estruturada? É só um parêntese para lembrar que nós temos uma tarefa proposta, que é a leitura do Livro dos Espíritos no Prolegômenos, E nós fizemos já a leitura da introdução, agora os prolegômenos. Por que é interessante, é importante? Porque tanto a introdução quanto o prolegômeno, eles deram origem a um livro, o que é o Espiritismo. Então é importante que não deixemos deixar de concluir essas tarefas. E como todas as tarefas propostas, elas deverão ter a identificação do trabalho com o nome completo, o nome, a classe, o ano, neste caso é o ESD, primeiro ano, 2020, o número da aula referida, que hoje é o número 9, o nome da tarefa proposta, o módulo e o roteiro. E aí, se for muitas folhas, eu solicito a gentileza de numerá-las, E a data de apresentação do trabalho. E se é possível mandar por e-mail, manda como anexo, E não há problema se for manuscrito, não. Só faz aquela letrinha que eu possa interpretar, para a gente fazer a avaliação, Então vamos voltar dar continuidade às nossas atividades de hoje. Falávamos sobre a necessidade da crença em Deus. De abertura, nós temos lá na primeira questão de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a resposta, breve e sucinta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. O que quer dizer inteligência suprema, porque outras inteligências há. Mas Leon Denis, no livro Grande Enigma, no capítulo 5, ele nos fala que a ideia de Deus se afirma, se impõe, fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. Isso aí está no livro Grande Enigma, lá no capítulo 5. Aí, quais os objetivos específicos? Falavam sobre isso. Explicar a necessidade da crença em Deus. E conceituar Deus à luz da doutrina espírita, sabendo que outras conceituações a respeito da divindade também existem e sempre existiram. Então, lá na questão número 5 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Sim, porque ninguém inventou isso, é algo instintivo. É mais ou menos como as nossas
nossos infantos, as nossas crianças, se vocês os deixarem sós, por instantes que sejam, eles vão ficar procurando algo, e este algo é aquele que vai lhe dar proteção. Neste caso, seremos nós os seus pais biológicos, né? E em relação a Deus não é diferente. Então essa analogia já nos permite de estar, então temos necessidade de crer na existência de Deus, porque instintivamente a Ele estamos conectados. Mas a resposta que os Espíritos deu foi a seguinte: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Eu acho que aí já está mais resumidamente o que acabei de colocar. Então, desde a sua origem, o homem procurou estabelecer uma conexão com a divindade, seja através de imagens, através do fogo, da água, das tempestades, né? Do sol ou da lua. Então, e essas conexões conforme o grau cultural e o povo referido, todos nós, e já transitamos por lá também. Tá? Então, por possuir inteligência, o homem deseja saber qual é, primeiro, a fonte, a causa e a lei da vida. Então, nisto nos orienta, nos direciona um sentimento instintivo da existência de um ser superior. As denominações são as mais diversas. Não vamos aqui esmiuçá-las. Então, mas desde o homem primitivo, considerado assim, aqueles homens que ainda têm hábitos rudimentares, uma cultura ainda muito incipiente, e até chegar até nós, na atual civilização. Embora esta, hoje chamada civilização moderna, esteja insada, quer dizer, mesclada com culturas ainda primitivas, né? São as chamadas comunidades isoladas, né? Dos meios civilizados. Então, veja bem, falávamos das conexões que buscamos lá atrás para ver que é alguma coisa histórica, não é algo que foi inventado. Porque já fomos cultuadores de muitos fenômenos atmosféricos, né? Como disse, e também de animais. E aí tínhamos os deuses bons, os deuses maus, os vingadores, né? Então a busca da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é necessária para o ser humano. Então, quando se encontra alguém que diz assim, qual é a sua religião? Ele fala assim, eu não acredito em Deus. Eu falo, não. Não estou perguntando se você acredita ou não em Deus, mas se você tem uma religião. Ah, não, eu não tenho religião nenhuma. Não fala assim, mas em Deus você acredita. Não, eu não acredito, não. Ele pode até chamar do espírito forte, né, orgulhoso, tal, autossuficiente, que na verdade não passa de mera jactância, mas na hora que ele sentir dificuldade, pode não ter ninguém perto, mas a sua consciência vai apontar para essa divindade que ele nega, mas intimamente ele percebe, não, ele se conecta a Deus. É impossível desconectar de Deus, resumindo, né? Então, o homem que desconhece Deus, já volto a Leon Denis, mais uma vez, no livro O Grande Enigma, lá no capítulo 8, a ação de Deus no mundo e na história. Deus agindo. Então ele coloca, o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Veja que Leon Denis, né, num rompante poético até, né, ele faz essa comparação, essa analogia entre aquele que se nega a reconhecer Deus, né, porque o desconhece,
porque às vezes está muito preocupado com os tesouros, a conta bancária e etc. Então ele, na verdade, é esse indigente espiritual. Porque, convenhamos, no altar da natureza, tudo foi oferecido a nós, criaturas humanas, filhos de Deus, tudo. Então aí poderíamos extrapolar esse entendimento dizendo que esse daí é o palácio e que todos os tesouros estão postos. Mas, enquanto não soubermos como usar, como compartilhar, seremos tais como esse indigente referido, comparando a analogia aqui feita pelo Leon Denis. Então a crença em Deus, ela está instintivamente impressa na mente humana. Está lá na questão número 5 do Livro dos Espíritos. Então, à medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Apurar é no sentido de ter um entendimento maior. Caminha junto com a evolução. Então, nesse processo evolutivo, que é uma busca, só que já não é uma busca como quem está tateando no escuro. É uma busca ancorada nos conhecimentos sedimentados anteriormente, como se fossem degraus desse processo. Então, dessa forma, como nos ensinam os espíritos superiores, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. Ninguém se vincula a algo instintivamente sem que esse algo não exista. Então, quando nós instintivamente procuramos nos conectar a Deus, temos aí uma prova da existência de Deus. E é o que está estabelecido lá na questão 5, no questionamento que Kardec coloca, sobre a prova da existência de Deus. E é também uma consequência do princípio. Esse princípio é basilar, e as próprias ciências clássicas, né, as ciências humanas, se baseiam nisso. Não há efeito sem causa. E quando nós buscamos, remontando das causas, dos seus efeitos, aliás, as causas que as provocam, essas causas há de ser inteligente, e sendo inteligente os seus efeitos, como os observamos. Então, a existência de Deus, ela nos é mostrada toda hora. Às vezes nós nem queremos, nem estamos procurando, mas ela nos é mostrada, por exemplo, através da perfeição do corpo humano. Imagine se nós formos gerenciar cada atividade desenvolvida ou praticada pelo nosso corpo. Nós nem dormiríamos. Porque imagine, olha, eu tenho que respirar, então eu falo assim, agora respiro. Agora o coração funciona. Agora eu vou comer. Olha, a digestão, como é que está aí? Está tudo preparado? Pronto para o trabalho? Eu não dormiria, porque se eu dormisse, eu não acordaria. Eu deixaria de respirar. Eu deixaria, por exemplo, de ter a circulação cardiovascular. Então, o corpo humano é uma prova da existência de Deus. Nenhuma máquina humana pode aí estar fazendo robôs para as indústrias, tarefas pesadas que ficaria ao homem muito difícil executá-las, mas a inteligência, a perfeição de cada molécula intimamente conectadas entre si, formando as nossas células, os nossos órgãos, tecidos, né? E aparelhos digestório, respiratório, fantástico, né? Agora, alguns fazem um contraponto, diz assim, poder-se argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida, consequência das ideias adquiridas. Entretanto, esclarece os espíritos da codificação, se assim fosse, o que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Mas Kardec então volta aí a insistir, e a resposta, mais uma vez, muito contundente. Então, essa crença, ela não é fruto, ela não é resultante do processo educacional. As religiões, sim. Agora, o que são as religiões? São formas concebidas pelo ser humano para se conectar com Deus. Eu diria que são caminhos, né?
Então, cada um elege, através da religião que abraça, uma forma de se conectar com a divindade. Mas, então isso aí sim, é educação. Ah, eu fui educado na religião X. Ah, eu fui educado na religião Y. Mas as religiões, elas nos encaminham para Deus. Então, não é a crença em Deus que é fruto da educação, e sim a religião que nós abraçamos. Então, adiantando mais ainda, melhor, aí já é Kardec que ele faz uma elucidação, e ele diz assim: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Então essa crença que ele quer dizer, isso não seria universal, ou seja, na humanidade nem todos acreditariam ou aceitariam a existência de Deus. E não existiria senão os que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. É isso que Kardec quer colocar aqui. E aí socorremos-nos mais uma vez de Leon Denis, e volto a lembrar que esses textos estão contidos na apostila referida no roteiro 1 do módulo 3. Então ali no capítulo 6, chamado As Leis Universal, do livro O Grande Enigma, Leon Denis explicita: Deus nos fala por todas as vozes do infinito, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Gente, é lindo o livro, ainda não leu, provoca. Eu ainda não li na íntegra, somente partes, mas é fantástico. Então essa linguagem poética e cativante com que Leon Denis coloca nessa conexão com a divindade, e nesse capítulo específico das leis universais, ele deita luzes para que nós não nos percamos na trilha, né? Agora, teve um grande homem de ciências do século passado, Albert Einstein. Ele também procurou uma conexão entre a ciência e a divindade. E ele escreveu um ensaio, Religião e Ciência. Ele escrito em 1930 para o New York Times Magazine, ou seja, revista, né? Então ele elaborou a ideia de 3 estágios do desenvolvimento da religião. Veja bem, agora já está falando em religião, mas é válido, porque, como eu disse, as religiões são caminhos. Então, mas como é que se dá esses estágios? Vamos tentar entender. Ele diz que no primeiro estágio, ele chamou da religião do medo. É quando nós nos conectávamos às divindades através do medo, do receio. Se eu não fizer isso, Deus castiga, Deus me pune, e vamos caminhando por aí, né? Então foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, das doenças ou da morte, que levou o homem primitivo a adorar um Deus. A mente humana, então, criou seres imaginários de cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. Sim, porque toda a sociedade é estruturada em células familiares, né? E aí a cultura daquele povo, elas caminham mais ou menos conduzido por um líder, né? Uma liderança religiosa, neste caso. Então, para aplacar esses seres, né? Essas divindades, que eram divindades vingativas, ou que traziam a morte, ou a fome, ou a sede e tal,
os humanos lhes ofereciam súplicas e sacrifícios. Sim, nós já fomos assim. Como formas primitivas de oração e rituais religiosos. E aí vem também o outro estágio, que é o segundo. Então, nesse estágio é o Deus que premia e castiga, ao qual ele já havia se referido anteriormente. Então, Einstein via no Antigo e no Novo Testamento uma ilustração admirável dessa transição de uma religião do medo para a religião da moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus. O Deus à nossa imagem e semelhança. Né? Antropo é humano, né? E forme, ou seja, forma humana. E lá no terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, que ele chamou de sentimento religioso cósmico, ele diz que é um conceito muito difícil de elucidar para as pessoas que não têm esse sentimento. Que sentimento? Sentimento religioso. E uma religião religioso cósmico. Então, uma religião num sentido mais amplo. Então, é muito difícil para as pessoas alcançarem esse entendimento, é o que ele está colocando, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. Eu felicito aqueles que estão acompanhando esse curso dentro da doutrina espírita, que já nos dá uma concepção diferenciada de Deus. Não é mais um Deus à nossa semelhança, um Deus caprichoso. Me recordo que um filósofo do século passado, quando questionado a respeito da crença em Deus, ele disse, pronunciando-se assim: eu creio no Deus que fez os homens, mas eu não creio no Deus que os homens fizeram. Por quê? Era um Deus à imagem e semelhança nossa, com os nossos caprichos, as nossas vaidades, nossos ciúmes. Então é o que Einstein fez essa colocação aí no Deus, um sentimento cósmico. Então, mas como é Deus, né? Uma vez assumindo essa crença em Deus, a gente fica questionando como ele é, né? Então, cada povo concebe conforme a sua evolução. Um ser material poderoso, né? Ou um vingativo, que precisa de prendas e sacrifícios de animais humanos. Um bom, mas severo, é aquele Deus bom. Assim, olha, mas toma cuidado, porque ele é bom, mas ele é muito severo e castiga. E finalmente, esse que nós entendemos como sendo essa divindade, ele diz, finalmente, esse Deus bom, compreensivo, que nos ama e que nos oferece oportunidades de refazermos nossos caminhos. Não nos iludamos. Não fosse esse mecanismo da reencarnação como parte do processo da justiça divina e de sua imensa sabedoria, nós não conseguiríamos ter sequer uma pálida ideia de como é Deus, né? Então esse Deus que é bom, compreensivo e que nos ama e oferece realmente muitas oportunidades, quantas precisarmos. Costumo brincar dizendo que o relógio de Deus não tem ponteiro. Ele não tem mesmo. Não tem um compromisso com o tempo. Ele tem compromisso com a nossa felicidade. A sua, a minha, a nossa felicidade. E aí nos oferece quantas oportunidades nós precisamos. Então a conclusão que podemos tirar é que viver sem a crença num ser superior, que denominamos Deus, é negar a obra da criação, omitir o evidente, o real, aquilo que está muito claro, né? Muito transparente e que espelha-se no altar da natureza, como diz Alta de Souza. Então, alimentar o nosso orgulho, sim, como eu referi-me, aquele que se professa ateu, na verdade é o orgulho, né? Eu falo, imagina, se eu for aceitar Deus, eu vou estar concordando que existe
algo superior a mim. E o meu orgulho me leva a negá-lo, né? Então, a permanecer no estado de ignorância e negar a realidade, pois tudo, o visível e o invisível, nos mostra sua existência. Tudo. O invisível nós sentimos, mas o sentimento tem cor, tem forma? Não. Então esse sentimento é invisível, mas ele nos conecta a Deus, né? Então, o que pensa que o reino está longe, terá que andar muito para encontrá-lo, mas o que sabe que o reino já está aqui, mesmo ao nosso lado, já traz com ele dentro de si. Ai, porém, do que pensar que o reino já está nele e deixar de buscá-lo. Então, a nossa provocação, queridos irmãos e irmãs, nossas reflexões da noite. Então, vamos encerrando por hoje isso. Essa fala de Herculano Pires, né? É justo declinar também essa reflexão muito profunda do professor Herculano Pires. Encerrada essa primeira parte, agora nós vamos passar para a segunda. Será um momento de prece, de vibração, e há muitas dores, né? Nós recebemos muita solicitação e também contamos com a colaboração dos nossos ouvintes, né? Que são, na verdade, nossos colaboradores, como todos fazemos parte dessa imensa e grande equipe. Então agora passarei para a Leila, que irá conduzi-los neste processo. Então, continuemos em prece e agradecidos a todos e até a próxima semana. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, que a doce paz de Jesus esteja presente em todos os corações. O nosso objetivo nesse momento, além do conteúdo doutrinário, nós temos um objetivo maior, que é podermos criar uma grande corrente do bem, de fraternidade, de amor, com as nossas vibrações unindo-se aos benfeitores amigos para a transformação do nosso planeta Terra. E nesse momento, Senhor, agradecendo a bênção da vida, a oportunidade que temos a cada manhã de escrevermos um novo capítulo na nossa história, nós vamos agora abrindo os nossos corações para nos sintonizarmos com Dr. Bezerra de Menezes, a benfeitora Sheila, Meimei, Joana de Anjos, Dr. Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Márcio, e todos esses espíritos amigos, milhões agora, trabalhando em benefício do nosso planeta e em benefício da humanidade. E nós vamos visualizando agora esses milhões de trabalhadores do bem percorrendo cada recanto do nosso globo e derramando pétalas preciosas que, ao caírem sobre o nosso planeta, vão trazendo a cura, curando
o nosso planeta, para que ele possa pulsar energias de cura, de paz, de amor. Vamos visualizando agora todo o nosso planeta Terra resplandecente. Uma luz intensa o envolve. E essa luz de amor, essa luz de paz, vai envolvendo todos os ambientes, adentrando nos ambientes hospitalares, nos lares, nas ruas, envolvendo a cada um que aqui habita. Vamos sentindo toda essa proteção divina que agora nos é oferecida, fortalecendo a todos os irmãos que neste momento padecem de dores, de aflições, de enfermidades da alma e de enfermidades do corpo. Essas pétalas suavemente vão sendo derramadas sobre o alto da cabeça e vão penetrando através do centro coronário, envolvendo todo o corpo perispiritual, se expandindo para o corpo físico. Mas essa energia de cura, de proteção, de paz, se expande mais ainda, além do corpo físico, criando um halo de proteção. E nós vamos sentindo também todo esse amor oferecido por Jesus, operando em nossos próprios lares, junto a cada um dos nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, de estudos. Os benfeitores amigos vão atuando sobre toda a nossa parentela, sobre todos aqueles que agora nos vêm ao pensamento, e nós vamos entregando a essas equipes espirituais a continuidade deste trabalho, e nós vamos voltando os nossos pensamentos agora para os leitos dos hospitais, para que os benfeitores possam atuar junto àqueles que agora ali se encontram, aos nomes que chegaram até a nossa casa, ao Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós vamos visualizando os benfeitores trabalhando, se utilizando do nosso magnetismo e transformando a água, o soro, as medicações, o oxigênio, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todos os efeitos adversos. Mas esses benfeitores vão atuando, envolvendo a todos os trabalhadores da área de saúde, fortalecendo-os para que eles possam auxiliar a cada irmão que neste momento necessita de tratamento. Mas nós vamos vendo também esses milhões de trabalhadores envolvendo a tantos irmãos que agora encontram-se em atividade, em prol, em benefício da humanidade. Eles vão sendo agora tratados, fortalecidos, despertando a coragem, o bom ânimo, a fé.
Enquanto esses mensageiros do bem dão continuidade a esse trabalho, nós vamos agora sentindo a presença dos benfeitores em nossos próprios lares. E neste momento, uma chuva de pétalas curativas vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça e suavemente essa energia de cura fornecida pelos benfeitores amigos vão nos envolvendo molécula a molécula, e essa energia de amor se expande, trabalhando a nossa mente, o nosso emocional, o nosso corpo físico e o espírito, para que dessa forma possamos adquirir a saúde plena. Enquanto os benfeitores vão atuando sobre nós, outra equipe vai magnetizando as águas de acordo com as nossas necessidades individuais. E nós vamos recebendo toda essa proteção e podemos, neste momento, mentalmente ou de forma a expressar o verbo, repetir a oração dominical, a oração que o Senhor nos ensinou, que Jesus ensina a seus discípulos quando nos diz: Pai nosso, que estás nos céus, Pai que estás no céu em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Tu és santo porque tu és amor, tu és perfeição, tu és bondade. Venha a nós o vosso reino, o teu reino de amor, de esperança, de paz, esse reino que já se encontra dentro de nós, mas que precisamos deixá-lo se expandir. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Que não seja feita, Senhor, a nossa, mas a tua, porque tu sabes o que é o melhor para nós. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, o pão material, mas principalmente, Senhor, o pão espiritual, porque esse alimenta nossas almas. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ajuda-nos, Senhor, para que saibamos realizar o exercício do perdão, nos libertando do passado. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas se tal acontecer, dai-nos a força, Senhor, para superarmos, para nos reerguermos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, as nossas vidas.
Porque, Senhor, Tu és amor, Tu és bondade, Tu és perfeição. E nesse momento nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, confiando na Tua bondade, no Teu amparo, na Tua proteção. Guia-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. E agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos protetores individuais que nos dirigem, que nos orientam, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, muito obrigado. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. E vamos agora suavemente abrindo os nossos olhos, nos situando novamente nos nossos ambientes e agradecendo a proteção oferecida por cada mensageiro do bem, a Dr. Bezerra, benfeitor espiritual da nossa casa, e a todos esses benfeitores anônimos que desde a primeira hora nos conduzem, nos orientam para que o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec possa ser sempre esse foco de luz a se irradiar por toda a nossa região. E nesse momento, esse foco de luz se irradia por todo o nosso planeta Terra, visitando a todos que agora se conectam conosco. E agradecendo por tudo, nós convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, para virem tomar um café conosco. Será uma alegria receber a cada um, às 10 horas em ponto, o nosso café com o Evangelho. E amanhã, no nosso café, nós vamos comentar a importância do jejum. Então, não deixem de vir tomar esse cafezinho aqui conosco. Uma boa noite, um beijo para todos, saúde e paz.